essa situação dela, essa... Amém, glória a Deus. Vamos iniciando mais um estudo aqui pelo Zoom, nossos irmãos na intercessão, dando a continuidade do nosso estudo do livro Oração Experimentando Intimidade com Deus, do Timothy Keller. Então, como nós já vimos na semana passada, a gente aprendeu que a oração ela é tanto instinto quanto um dom espiritual. Como um instinto, ela é uma resposta ao nosso conhecimento inato, embora fragmentado, né, a gente tem uma informação aqui e ali sobre Deus na natureza, então a gente tem uma noção fragmentada de Deus. E é como uma mensagem colocada em uma garrafa, com os seguintes dizeres: sejam quais forem os deuses que existem. Então, só não tem noção realmente de quem é Deus ou a qual Deus que ela está se dirigindo, mas sabe que existe algum ser superior, né? Como o dom do Espírito, no entanto, a oração ela se torna a continuação de uma conversa que foi iniciada pelo próprio Deus. Se prosseguir, como acontece nas melhores conversas, orar vai se transformar em um encontro com Deus real, verdadeiro, e vai se tornar o céu no dia a dia, no cotidiano, nas nossas vidas, um relacionamento poderoso com Deus. Então, como a oração é nossa resposta para Deus, nós vamos agora explorar como acontece de Deus primeiro falar conosco e então a gente responder para Ele em oração. E então o título desse capítulo é Conversar com Deus. E agora o outro item desse capítulo é Encontrando um Deus pessoal. Ora, se Deus fosse impessoal, como ensinam as religiões orientais, o amor, que é algo que só pode acontecer entre duas ou mais pessoas, o amor seria uma ilusão. Podemos ir além e afirmar que mesmo se Deus fosse apenas unipessoal, não haveria como o amor ter surgido até Deus começar a criar outras coisas. Se Deus fosse unipessoal, se ele fosse o único ser, significaria que, em essência, Deus seria mais poder do que amor. O amor não seria tão importante quanto o poder. Mas acontece que a doutrina da Trindade nos mostra que existe um Deus em três pessoas, e essas três pessoas, elas se conhecem, elas se amam, umas às outras desde a eternidade. Isso é algo que nós vamos estudar com mais detalhe nos próximos estudos. Se Deus ele é assim, triuno, então as palavras e a linguagem são vistas de uma nova luz. Em João 14 João, os capítulos de 14 a 17, Jesus se refere à vida no contexto da divindade dele antes dele ter vindo à terra. Quando ele fala a glória que eu tinha contigo, ó Pai, antes que o mundo existisse. João, capítulo 17, versículo 5. E das palavras que ele recebera do Pai. João 17, 8. Dentro da Trindade, desde a eternidade, existe comunicação por meio de palavras. O Pai fala com o Filho fala com o Pai e o Filho se comunicam com o Espírito Santo. Em João 17, temos um vislumbre desse falar na oração de Jesus e para o seu Pai. Trata-se um discurso de uma conversa divina. Muitos filósofos, eles afirmam que por Deus ser um espírito puro,
é inadequado você afirmar que Deus fala. Contudo, Jesus, ele afirma isso. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. O filósofo Nicholas Wetterstorff e outros, eles negam a ideia de que Deus não possa falar e que ele não faça isso. Wetterstorff, ele aplica a teoria dos atos da fala de D.L. Austin, a qual ele salienta que as palavras também são atos. As palavras, elas apenas não dizem coisas, elas as realizam. Se Deus existe e ele tem poder para agir, não há motivo para que Deus não possa falar, pois as palavras também são atos. Além disso, uma vez que a divindade contém uma comunidade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e como a linguagem ela é intrínseca ao relacionamento entre pessoas, meu vídeo está sumindo, deixa eu tentar colocar de volta. Tem alguma questão aqui, talvez na webcam. Deixa eu voltar aqui. Se Deus ele existe, ele pode agir, não há motivo para a gente não acreditar que ele não possa falar, pois palavras também são atos. Então, como a gente falou, a divindade é constituída de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Vou ter que prosseguir sem o vídeo, já estou vendo aqui. Olha a luta aqui. Então, a linguagem ela é algo já intrínseco de pessoas, né? De relacionamento de pessoas por meio de palavras. Então, a oração cristã não é um mergulho no abismo do desconhecido, nem um estado de hiperconsciência sem palavras. Essa última condição ela é criada não pelas palavras em si, mas por sons. As técnicas que preparam o estado de meditação, como mantras chamado o samadhi, dão a especial atenção a sons, visões ou atos repetitivos. O pensamento analítico ele é hipnotizado a fim de privilegiar a consciência intuitiva, um estado de relaxamento em que se suspende a consciência de identidade individual da pessoa. Né? Aquele mantra, as pessoas ficam repetindo aquelas palavras, né? E a oração cristã, por sua vez, ela é uma comunicação com Deus pessoal, que nos torna amigos por meio de um discurso, de uma conversa, de um relacionamento com Deus. O padrão bíblico envolve meditação nas palavras da Bíblia até nós respondermos a Deus com o nosso ser inteiro, dizendo: dá-me um coração íntegro para que eu possa louvá-lo, Senhor meu Deus, de todo o meu coração. Salmo 86, verso 11 e 12. O outro item é encontrar a Deus por meio da sua palavra. Diz assim: a teoria dos atos de fala defende a ideia convincente de que as nossas palavras não só transmitem informação, mas também a realização das coisas. No entanto, as palavras de Deus, elas têm um poder infinitamente maior que as nossas. No livro Palavras da Vida, o Timothy Ward, ele argumenta que as palavras de Deus são idênticas aos seus atos. Ele cita Gênesis capítulo 1, versículo 3, disse Deus: haja luz e houve luz. Ward observa que a passagem não ensina que primeiro Deus falou e depois foi e fez o que disse que ele faria. Não, a própria palavra dita por ele gerou a luz. Quando Deus ele dá nome a alguém, a sua palavra também constitui a pessoa. Ao rebatizar Abrão de Abraão, que quer dizer pai de uma multidão, a palavra transformou um casal idoso em pessoas biologicamente e espiritualmente capazes de se tornarem os progenitores de uma raça inteira, conforme
Gênesis 17, capítulo 17, versículo 5. E o Salmo 29, ele é do início ao fim dele um hino de louvor ao poder da voz de Deus. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor sacode o deserto de Gades. Salmo 29, versos 5 e 8. Então nós vemos de novo que Deus ele faz aquilo que nós vemos que a voz de Deus faz aquilo que Deus faz. Então Deus faz aquilo que a sua voz faz. E o falar e o agir de Deus, eles se equiparam. Em Isaías capítulo 55, nos versículos 10 e 11, a gente vê esse princípio teológico de uma maneira mais poderosa ainda. Está escrito assim: como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele sem aguar a terra e fazê-la brotar e florescer, a fim de que ela dê semente ao semeador e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas cumprirá o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Então nós humanos, por exemplo, podemos dizer: haja luz nesta sala, neste cômodo. Mas em seguida a gente precisa fazer o quê? Acionar um interruptor ou acender uma vela para que realmente haja luz. Então as nossas palavras, elas necessitam de atos que lhes deem sustentação e podem fracassar em atingir o seu propósito. As nossas palavras, elas podem fracassar no propósito do que a gente fala. Só que as palavras de Deus, no entanto, elas não fracassam nos seus propósitos, porque para Deus falar e agir é a mesma coisa. O Deus da Bíblia, ele é um Deus que pela sua própria natureza, ele age por meio da fala. Quando a Bíblia menciona a palavra de Deus, portanto, refere-se à presença ativa de Deus no mundo. Dizer que a palavra de Deus ela é proferida para realizar algo equivale a dizer que Deus age para realizar algo. Violar um dos mandamentos ou das palavras de Deus, ele fala na sua palavra, é violar o nosso relacionamento com ele. Assim nós podemos dizer que Deus ele se veste das suas palavras, ou que ele se identifica de tal forma com elas e fazer algo às palavras de Deus, seja o que for, é fazer isso para o próprio Deus. Os atos verbais de Deus são uma espécie de extensão do próprio Deus. O áudio aberto, a Rosana, por favor, feche o áudio, por gentileza. Deus abençoe. As implicações que esse ensinamento bíblico básico tem sobre a própria Bíblia são imensas. Uma delas está diretamente relacionada com o tema da oração. Pessoas de mente mais mística, às vezes, supõem que as palavras, pela sua natureza, são uma obstrução ao objetivo da comunhão profunda com Deus. Mas não é assim que acontece. Se as palavras de Deus são a sua presença pessoal e ativa, então depositar confiança na sua palavra é depositar confiança no próprio Deus. A comunicação vinda de Deus é, portanto, comunhão com Deus, quando recebida com uma reação de confiança da nossa parte. Claro que na oração pode haver momentos de simples quietude em sua presença. Mas mesmo no plano humano, por exemplo, um homem e uma mulher sentados em um restaurante, se olhando silenciosamente nos olhos um do outro, eles estão
envolvidos em um relacionamento muito mais genuíno, se eles agirem assim, com base no caso de um relacionamento de 20 anos, repleto de diálogos, né? Do que se eles estivessem ali no seu primeiro encontro, em que eles ainda não se comunicaram, em que eles não se conhecem de verdade, né? Então, que eles ainda não se falaram um com o outro. Como que nós devemos receber as palavras de Deus? Elas nos vêm pelas Escrituras, pela Bíblia Sagrada. A Bíblia afirma que Deus colocará as suas palavras nas bocas dos profetas, conforme Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 15 a 20. E Jeremias também, capítulo 1, versículo 9 e 10. Então, uma vez que um profeta ele recebe as palavras de Deus, elas podem ser redigidas e efetivamente lidas como palavras de Deus, até quando o profeta ele não estiver mais presente, ou mesmo depois da sua morte, conforme Jeremias capítulo 36, dos versículos de 1 a 32. Então, portanto, a Bíblia ela é a palavra de Deus escrita. Ela permanece, a Bíblia, sendo a palavra de Deus escrita, ela permanece a palavra de Deus ainda quando a gente lê ela hoje. A conclusão, então, ela é clara. Deus age por meio das suas palavras. A palavra, ela é viva e eficaz. Eficaz no sentido de que ela é ativa. Logo, o modo de Deus se mostrar ativo e dinâmico nas nossas vidas é por meio do quê? Da Bíblia, da palavra de Deus. Compreender a Bíblia não significa apenas adquirir informações sobre Deus. Se nós a ouvirmos com confiança e fé, a Bíblia é o modo de realmente a gente escutar Deus falar e também de nós nos encontrarmos verdadeiramente com Deus, com o próprio Deus. O outro item aqui é a oração por meio da imersão na palavra de Deus. A gente só pode saber para quem a gente está orando ao aprender primeiramente isso na Bíblia. E a gente só sabe como a gente deve orar aprendendo o nosso vocabulário na Bíblia. Nada disso deveria ser o que? Uma surpresa. Uma vez que essa dinâmica básica em ação no desenvolvimento de qualquer pessoa, qualquer ser humano. O autor Eugene Peterson, ele nos lembra de que, como nós aprendemos a linguagem muito cedo na vida, nós não temos nenhuma lembrança do processo, de como a gente aprendeu a falar. Por isso a gente imagina que a gente tenha tomado a iniciativa, né, de aprender a falar. Contudo, não é esse o caso. A linguagem, ela nos foi transmitida e nós a aprendemos à medida que as pessoas nos dirigiam a palavra. No nascimento, nós somos imersos após o nascimento, nós somos imersos em um mar de linguagem. Depois disso, pouco a pouco, sílaba por sílaba, nós adquirimos a capacidade de responder mamãe, papai, mamadeira, cobertor, sim, não. E nenhuma dessas palavras foi a primeira palavra. Toda a fala nossa, ela é uma resposta. Alguém disse algo para nós antes que a gente falasse algo. Desde que o Peterson ele escreveu sobre isso, estudos têm mostrado que a habilidade das crianças de entender e de se comunicar é profundamente afetada pelo número de palavras e amplitude de vocabulário com os quais elas têm tido contato desde bebês até os 3 anos de idade. E nós então falamos à medida que falam conosco. Ou seja, é fundamental para a prática da oração reconhecer o que Peterson chama de
a impressionante anterioridade das palavras de Deus às nossas orações. Esse princípio teológico tem consequências práticas. Significa que nossas orações elas devem brotar da imersão na palavra de Deus. Devemos imergir no mar da linguagem de Deus, que é a Bíblia. Devemos ouvir e estudar a Bíblia. Devemos pensar, refletir e ponderar sobre o que está escrito na Bíblia até que haja uma resposta em nosso coração, em nossa mente, à palavra de Deus. E essa resposta pode ser de alegria, pode ser de confusão, pode ser de vergonha, pode ser de súplica, mas tal resposta às palavras de Deus, ela é então verdadeira oração, e ela deve ser dada para Deus. E se o objetivo da oração é uma conexão real e pessoal com Deus, então só aprenderemos a orar por meio da imersão na linguagem da Bíblia. Talvez isso aconteça tão devagar quanto uma criança ela vai aprendendo a falar. Isso não significa, claro, que nós devemos literalmente ler a Bíblia antes de cada oração que a gente faz. Uma esponja, ela só precisa ser mergulhada na água de tempos em tempos para fazer o seu trabalho. Nós podemos clamar a Deus o dia inteiro, desde que a gente passe algum tempo em sua palavra, periodicamente. Então o Peterson, ele observa as orações dos escritores e dos personagens da Bíblia, ele conclui que não foram feitas por pessoas que estão tentando se entender, não são o registro de gente que está em busca do sentido da vida. Foram proferidas por pessoas que entendiam que Deus e não o sentimento delas era o centro. As experiências humanas podem provocar a oração, mas não a condicionam. O que condiciona essas orações não é a simples crença em Deus, mas sim a doutrina de Deus. E na Bíblia nós descobrimos um Deus real, um Deus complexo. Se você tiver um relacionamento com uma pessoa real, de tempos em tempos, você se sentirá confuso e exasperado ou irritado com ela, de modo que de tempos em tempos você se sentirá confuso com o Deus que você encontra na Bíblia. E também você se sentirá impressionado e consolado. A sua oração, ela deve estar firmemente conectada à leitura da palavra de Deus e nela fundamentada. Esse casamento entre a Bíblia e a oração ancora a sua vida no verdadeiro Deus. Um outro subtítulo aqui, a oração verbal como resposta à pessoa de Deus. No capítulo Oração e Misticismo do livro do teólogo Donald Blush, ele trata dos escritos de dois místicos medievais, o mestre Eckhart e o John Tauler. E ele observa que, no sentido mais profundo, a experiência mística está além do racional, além de palavras e ideias. Aquele sentido, né, de que não há palavras na questão da meditação, né? Precisa se comunicar, né? Como diz também o Thomas Merton, um escritor católico que trata também da questão mística, né? O conhecimento místico de Deus, ele está acima de conceitos, é um conhecimento que se registra na alma passivamente, sem uma ideia. O místico, ele quer prestar atenção estritamente em Deus, não em palavras e ideias acerca de Deus. A racionalidade é vista como uma limitação à barreira entre o coração e Deus. E, no entanto, o apóstolo Paulo, ele chama os cristãos a manter a racionalidade quando eles forem orar. Ele diz: orarei com o meu espírito, mas também com o meu entendimento. Cantarei com o meu espírito, mas também com o meu entendimento. 1 Coríntios 14, 15.
Afinal, nós oramos com palavras para o Pai por meio do Filho, que é o verbo, que é a palavra. João capítulo 1, versículo 1. Martinho Lutero, ele foi inflexível. Ele diz: nunca devemos ir além das palavras de Deus na Bíblia, ou a gente não conseguirá saber com quem a gente está conversando. Nós devemos primeiro ouvir a palavra, e então, posteriormente, o Espírito Santo ele vai operar no nosso coração, e ele trabalha no nosso coração, e de quem ele quer, como quer, mas sem nunca abandonar a palavra. Ele fala conosco, se move em nós, mas nunca sem a palavra. Um autor contemporâneo, que ele apresenta argumentos contemporâneos, o nome dele é John Jefferson Davis. No seu livro Meditação e Comunhão com Deus, que é uma obra valiosa, o Davis ele conclui que, embora não deixem de ter os seus méritos as técnicas da oração centralizadora e da oração de Jesus, entre aspas, não são inteiramente adequadas para quem entende a oração como uma resposta à revelação verbal de Deus na Bíblia, e como um dom concedido àqueles que estão seguros na graça de Deus. A oração centralizadora, ela se baseia como a obra do século XIV de título A Nuvem do Desconhecido na Ideia de Deus, como um espírito puro dentro de nós e além de todo pensamento, conceito e imagem. O objetivo é a oração apofática, que é ir além de pensamentos, discursos e experimentar focar a atenção pura em Deus, o Espírito, através do uso silencioso, reflexivo, repetitivo de uma palavra como Deus ou amor, né? Então, ficar repetindo palavras é como um mantra também, né? E o Davis, acertadamente, ele critica isso, insistindo em que o uso da linguagem ele não é incidental, mas sim essencial para o ser eterno de Deus, como uma unidade de três pessoas. E o que os crentes devem ser santificados debaixo das palavras da verdade dadas a Jesus pelo Pai. João capítulo 17, 8 e 17. Um minuto. Então, e transmitidas pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 2,13. Ele também salienta que o motivo da oração cristã na Bíblia não é tanto voltado para dentro, embora deve também haver autoexame e arrependimento, mas sim para cima, a fim de compreendermos nossa condição verdadeira em Cristo e alinharmos nosso coração a esse fato. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2 diz: portanto, uma vez que vocês foram ressuscitados com Cristo, firmai os vossos corações nas coisas do alto, firmai as vossas mentes nas coisas de cima e não nas terrenas. Então nós não devemos parar de pensar em usar a linguagem e sim em direcionar nossas palavras e ideias para o céu. E o Davis ele é um pouco menos crítico em relação à oração de Jesus, entre aspas, que diz mais ou menos assim: Senhor Jesus, Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E a pessoa vai repetindo essa frase, mas ainda assim adverte contra o excesso de confiança nessa oração aqui. Essa é uma oração antiga usada pela Igreja Ortodoxa Oriental com a finalidade de ser repetida sem parar por longos períodos de tempo, ou baixinho e mentalmente o dia inteiro, repetindo, repetindo e repetindo. E o Davis mostra que, embora seja uma oração composta por palavras, muitos usam a repetição para bloquear todo e qualquer pensamento. E assim ela pode ser empregada como a mesma finalidade de supressão de diálogo, da troca da linguagem do pensamento, característica da oração centralizadora e de outras formas de meditação oriental. A repetição de sons
com respiração ritmada é capaz de produzir efeitos psicossomáticos semelhantes aos das orações e práticas do dhikr pelos sufis islâmicos. Além disso, Davis observa que a oração de Jesus, essa oração, essa repetida aí, não inclui uma oração ao Pai por meio de Cristo, embora seja a essência da oração, né, de acordo com o que Jesus nos ensinou, conforme Mateus 6:9, a gente deve orar ao Pai no nome de Jesus, e o Pai ele não é mencionado, e nós figuramos aqui nessa oração como meros pecadores, não como filhos seguros no seu amor, de modo que a oração não faz qualquer referência à nossa condição de já perdoados e aceitos por Deus. Então essa oração de Jesus, ela poderia facilmente ser empregada como uma espécie de mágica, mantra, ou um modo de conseguir a atenção de Deus através do muito falar. Isso é algo que Jesus ele condena, como lá em Mateus 6:7, quando ele está ensinando os discípulos a orar, ele está falando como que eles não devem orar. Não useis de vãs repetições como os gentios, ficar repetindo palavras, frases, atos, orações. E assim o Davis ele propõe desenvolver modos de fazer a meditação e a oração fundamentados em um entendimento mais robusto da personalidade do Deus que fala e da nossa segurança como filhos justificados e adotados por Deus. Então, como de hábito, é preciso encontrar um equilíbrio. E D.A. Packer, ele faz isso. Ele também parte da crença característica que brota das religiões asiáticas e das aberrações gnósticas e neoplatônicas entre cristãos, de que Deus deve ser percebido e contemplado como uma presença impessoal, em vez de um amigo pessoal. Prossegue dizendo que uma proximidade não cognitiva de Deus, em que a mente é esvaziada de todos os pensamentos pessoais acerca dele, e na verdade todo e qualquer pensamento é misticismo oriental em roupagem ocidental. E todavia então Packer nos lembra que existe de fato um lugar para o silêncio diante de Deus. Depois da gente falar com Deus, enquanto a alegria do amor do Senhor ela invade a nossa alma, é apropriado a gente fazer o que? Reservar um tempo para admirar, para adorar a Deus em silêncio, porque quando duas pessoas elas se amam, há momentos em que elas se entreolham, sorridentes, em silêncio, sem precisar dizer nada, apenas desfrutando do seu relacionamento íntimo um com o outro. No entanto, mesmo as pessoas profundamente apaixonadas, elas buscarão instintivamente palavras e exclamações de admiração para transmitir e exprimir o que elas sentem umas às outras. Portanto, ele conclui: a oração sem palavras não é o ápice, mas é a pontuação periódica de uma oração verbal. Outro item aqui: orações variadas em resposta à glória de Deus. Nós temos de usar palavras na oração, mas que tipos de palavras? De todos os tipos. O livro dos Salmos, ele revela uma extensa gama de palavras e modos de orar. Entre eles se encontram exclamações de maravilhamento, queixas virulentas, discussões fundamentadas, pronunciamentos e vereditos, apelos e súplicas, convocações e clamores e sentenças de autocondenação. Representam não só tipos radicalmente diferentes de discurso, mas de atitudes e de emoções também. Se dependesse de nós mesmos, de nossa cultura, do nosso temperamento natural, haveria muitos tipos de linguagem que a gente jamais usaria em oração. No livro de Salmos, há explosões culminantes, exuberantes, sujeitos melancólicos jamais produziriam esse tipo de oração sozinhos. Há profundas percepções do coração, às quais pessoas extrovertidas, talvez elas jamais chegariam a elas.
a queixas e questionamentos diretos para Deus, dos quais pessoas introvertidas e complacentes não seriam capazes de fazer para Deus. Jamais nós faríamos toda a gama de oração que a Bíblia nos ensina se a gente começasse a orar de acordo com as nossas necessidades e psicologias internas. Essa oração só pode ser feita se nela estivermos respondendo de acordo com quem é Deus, conforme ele se revela na Bíblia, nas Escrituras. O Deus bíblico, ele é majestoso, ele é eterno, ele é santo, ele é perdoador, ele é maravilhoso, amoroso, inescrutável. Por isso, a oração, ela nunca pode ser basicamente confissões abjetas ou um louvor triunfante ou súplicas de reclamações. Não pode consistir primordialmente de apenas um tipo de expressão, de manifestação, né? Questão do falar. Algumas orações na Bíblia, elas são como a conversa íntima com um amigo íntimo, né? Com um amigo. Outras como um apelo a um grande rei, e outras ainda se aproximam de uma luta, de um embate. Por quê? Em cada caso, a natureza da oração é determinada pelo caráter de Deus, que é ao mesmo tempo o nosso amigo, nosso Pai amado, é o nosso pastor, nosso rei, nosso juiz. Então não devemos decidir como orar baseados nos tipos de oração que seriam mais capazes para gerar as experiências e os sentimentos que a gente deseja. Oramos em resposta ao próprio Deus. A palavra de Deus. Ele está acabando a bateria aqui, só um minuto. Tá acontecendo? Voltando. Então, a palavra de Deus para nós, ela contém uma grande diversidade de discurso. E a nossa vida de oração, ela somente será igualmente rica e variada se nós respondermos à palavra de Deus. Um outro item aqui é a tragédia da oração sem limites. O Eugene Peterson, ele afirma que um ponto de partida para a oração deve ser a imersão na palavra de Deus. Uma abordagem diferente pode ser vista no livro de N. Lamotte sobre o assunto. No inglês é Help, Thanks, Woe, The Three Essential Prayers. Traduzindo, quer dizer, socorro, obrigado e uau, as três orações essenciais. Então, ela declara de início que a nossa visão de Deus, ela não é muito importante para a oração, como a gente entende o que é oração. Digamos que a oração esteja para o que os gregos chamavam de o realmente real, o que está dentro de nós, além do véu dos nossos valores, posições, convicções ou feridas. Ou digamos que seja um grito que vem de dentro para a vida, ou o amor em letra maiúscula. Nada poderia ter menos importância do que como denominamos essa força. Não fiquemos presos a quem ou ao que oramos. Digamos apenas que oração é a comunicação do nosso coração com um grande mistério, com a divindade, ou como alguns falam, universo, né? Com a energia vivificante do amor, em que às vezes somos ousados o suficiente para crer, com algo inimaginavelmente grande que não nós mesmos. Podíamos chamar essa força de não eu, ou por consequência de Deus apenas. É uma oração a um Deus desconhecido. Talvez ela esteja tentando convidar pessoas inseguras de sua fé em Deus a começar a estender sua mão para Ele. Se entendido dessa maneira, o livro de Lamotte, ela é um convite enternecedor à oração, dirigido a quem duvida, mas isso só é útil quando muito como um primeiro passo provisório.
Dizer que alguém que ore e não se preocupe com quem é Deus ou no que crê acerca dele não pode servir como um princípio operacional sustentável da oração, pois não é possível crescer num relacionamento com alguém a menos que você saiba quem é esse alguém. E a Lamotte nomeia de forma memorável 3 categorias tradicionais de oração: ajuda, súplica, agradecimento, ação de graças e admiração, adoração. E é impressionante, contudo, que o livro deixe de fora uma das categorias mais cruciais da oração. Qual é? A confissão, o arrependimento. Se compararmos os livretos dela com os tratados sobre a oração de Agostinho e de Lutero, de tamanho semelhante com a própria oração do Senhor, a falta de ênfase na confissão é uma omissão flagrante. A nossa suposição é de que isso acontece por ela usar um ponto de partida que não é o conhecimento de Deus na Bíblia. Não deveríamos ficar presos a quem Deus é, mas orar apenas. O problema é que, se Deus não é o ponto de partida, então as nossas próprias necessidades emocionais se convertem nos propulsores e único foco da nossa oração. Isso inevitavelmente vai tornar ela limitada diante de seu amplo espectro bíblico. E o Edmund Clowney, ele escreveu: a Bíblia não apresenta a arte da oração, ela apresenta o Deus da oração. Nós não deveríamos decidir orar baseados nas experiências e nos sentimentos que a gente deseja. Em vez disso, a gente deveria fazer todo o possível para contemplar o nosso Deus como ele realmente é. A oração aconteceria então com naturalidade. Quanto maior a clareza que eu tenho, que eu entendo de quem Deus é, mais a minha oração será moldada e determinada por isso. Se elas não estiverem imersas nas palavras de Deus, as nossas orações podem não só ser limitadas e superficiais, mas também não ter vínculo com a realidade. Podemos estar respondendo não a um Deus real, e sim aquilo que nós desejamos, tanto de Deus quanto a vida que a gente deseja que Deus ou a vida seja. Então, de fato, se entregue à própria sorte. Se você orar baseado nos seus sentimentos, o nosso coração, com toda certeza, ele irá criar um Deus que ele não existe. Você vai estar orando a um Deus que não existe, que ele é baseado no que você sente, no que você acha. Nas culturas ocidentais, as pessoas elas querem um Deus amoroso e perdoador, mas mas não santo e transcendente. Os estudos da vida espiritual de jovens adultos em países ocidentais revelam que as suas orações, por conseguinte, costumam ser destituídas tanto de arrependimento quanto de alegria por terem sido perdoados. Sem uma oração que responda ao Deus da Bíblia, nós estaremos falando sozinhos. Nós estaremos falando a um Deus que a gente acha que existe, porque nós criamos na nossa cabeça, não ao Deus da Bíblia. E o Peterson escreve isso sem rodeios. Entregues a nós mesmos, nós oraremos a um Deus que diz o que a gente gostaria de ouvir, e a porção de Deus que a gente é capaz de entender. E ele crítico, no entanto, é falarmos com o Deus que fala com a gente e com tudo o que ele nos diz. Então há uma diferença entre orar a um Deus desconhecido, a quem nós esperamos descobrir em oração, e orar a um Deus conhecido, revelado por intermédio de Israel, de Jesus Cristo, que ele fala a nossa língua. No primeiro caso, a gente satisfaz o quê? A nossa sede de realização religiosa. No segundo, nós praticamos fé e obediência a um Deus verdadeiro. O primeiro, ele é muito mais divertido.
A gente faz do jeito que a gente quer. Mas o segundo, ele é muito mais importante. Essencial na oração não é aprendermos a nos expressar, mas sim aprendermos a responder a Deus, ao que Ele fala conosco através da sua palavra. Se a gente deixar a Bíblia de fora, pode acontecer de a gente sondar as nossas impressões e sentimentos e imaginarmos Deus nos dizendo várias coisas. Né? Você pode estar aqui, aí não, Deus, você está sentindo alguma coisa, Deus está falando, mas Deus não está falando. É o seu sentimento, as suas emoções que estão falando, e você fala que é Deus que está falando. Tome cuidado com isso. A gente pode estar nos enganando. Um exemplo aqui é citado George Whitefield, um clérigo anglicano do século XVIII. Ele foi um dos líderes do grande avivamento, período de uma renovação maciça do interesse pelo cristianismo em todas as sociedades ocidentais, em um tempo de um significativo crescimento da igreja. E o Whitefield, ele prendia a atenção do público com a sua oratória. Ele é considerado até hoje um dos maiores pregadores da história da igreja. No final do ano de 1743, o George e a sua esposa, de nome Elizabeth, eles tiveram seu primeiro filho. E ele teve uma forte impressão de que Deus lhe dizia que o menino cresceria para também se tornar um pregador do evangelho eterno. E diante dessa garantia divina, ele deu ao filho o nome de John, por causa de João Batista, cuja mãe também se chamava Elizabeth. E o George, ele batizou John Whitefield perante grande multidão e pregou um sermão sobre as obras grandiosas que Deus faria por intermédio desse filho, do seu filho. Ele sabia que os cínicos, eles zombavam das profecias dele, mas ele ignorou. Só que, em apenas com 4 meses de idade, uma convulsão repentina matou o filho dele. E os Whitefields, eles sentiram muita perda do filho. Claro, mas o George, ele se sentiu particularmente convencido do quanto ele errara ao equiparar os seus impulsos, as suas intuições interiores à palavra de Deus. Ele percebeu que ele levara a sua congregação a cometer o mesmo equívoco, a se desiludir. Ele interpretar as suas próprias emoções, o seu orgulho e a alegria paternos diante do nascimento do seu filho, compreensíveis, poderosos, né? Uma emoção muito grande, bem como as esperanças que ele nutria para o seu filho, como se Deus lhe tivesse falado ao coração. Não foi Deus que falou ao seu coração, foi a sua própria emoção de pai, que queria que o seu filho fosse como ele. Não muito tempo depois, ele escreveu uma oração dolorosa para si mesmo, para que Deus tornasse esse pai enganado mais cauteloso, mais sensato, mais experimentado nos artifícios de Satanás e, por conseguinte, mais útil nas futuras obras para a igreja de Deus. Então a lição aqui é que Deus nunca direciona os nossos pensamentos, nem nos induz a escolher cursos sábios de ação, mas que não podemos estar certos de que Ele está nos falando, a menos que a gente confirme isso pela palavra de Deus. Outro item aqui, encontrando coração para orar. No auge do poder, o rei Davi resolveu construir um templo para Deus. Deus lhe enviou uma mensagem pelo profeta Natã, que ele não deveria construir o templo, mas em seguida prometeu: o Senhor mesmo estabelecerá uma casa para ti. Levantarei o seu descendente para te suceder, e ele é que edificará uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. 2 Samuel capítulo 7, versículos de 11 a 13. O Davi, ele queria edificar uma casa para Deus, e no entanto disse: não, eu construirei uma casa para você. Ele queria fazer uma casa para Deus, só que Deus disse: não, eu é que vou construir uma casa para você.
é um jogo aqui de palavras interessante e poderoso. Davi, ele queria edificar um lugar que ostentasse a glória de Deus. Na verdade, Deus lhe fez uma contraproposta. Davi queria fazer algo para Deus, e Deus falou: não, eu tenho uma proposta para você, uma contraproposta. Ele estabeleceria a linhagem da família real de Davi e ela acabaria por revelar a glória de Deus de modo mais permanente e abrangente e universal. E em resposta a essa promessa graciosa, o rei Davi diz: Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tu revelaste ao teu servo, edificarei uma casa para ti. Sendo assim, teu servo se encheu de coragem para fazer esta oração. 2 Samuel 7:27. Isso aqui revela a dinâmica interna de como a oração funciona. Na tradução dada pela nova NVI, no versículo 27, as palavras de Davi são interpretadas como se ele tivesse recebido coragem para fazer esta oração. E o texto no hebraico, contudo, diz literalmente que a palavra de Deus capacitou Davi a encontrar coração, leb em hebraico, para fazer esta oração. A palavra de Deus criou dentro de Davi o desejo, a energia e a força para ele orar. E o princípio então é este: Deus nos fala em sua palavra e nós respondemos a ele em oração, passando a participar de uma conversa com Deus, verdadeira comunhão com Deus. Então a verdadeira conversa com Deus, a verdadeira oração é que nós respondemos ao que Deus fala conosco através da sua palavra. E a oração de Davi em 2 Samuel 7, ela é poderosa, mas os cristãos têm vantagem em relação aos santos do Antigo Testamento, incluindo os maiores. Com certeza Davi se perguntou como seu trono poderia ser estabelecido para sempre. Então tratava-se apenas da antiga hipérbole majestática, como na expressão: ó, viva o rei para sempre. Seria isso? Não. O profeta Isaías nos fala daquele que reinará sobre o trono de Davi para sempre, e do aumento do seu governo e paz, que será sem fim. Fala sobre isso, Isaías 9:7. Como poderia um indivíduo reinar para sempre? A resposta de Isaías é que a criança que iria nascer seria o Deus Todo-Poderoso. Isaías 9:6. Nascerá, logo será humana, mas também será divina. E um dos descendentes de Davi assumirá um reino no qual ele jamais terminará. Ele será para sempre, dado o poder divino de sua vida indestrutível. Hebreus 7:16. Jesus, ele é este filho supremo de Davi, cujo reino é para sempre, que ele, ressuscitou e ele vive para todo sempre. E a mais, nós, o que cremos nele, haveremos de nos transformar em morada, a habitação de Deus, um templo de pedras vivas, habitado pelo Espírito Santo. 1 Pedro 2, 4 e 5. E Efésios 2, de 20 a 22. E a mesma glória divina que seria fatal caso Moisés tocasse nela, conforme Êxodo 33, 20, agora entra no coração daqueles que foram perdoados por Cristo. João 1,14, 2 Pedro 1,4. Essa glória entra em nós, habita em nós. Não admira que Cristo pudesse dizer, para espanto dos seus ouvintes, que embora João Batista fosse o maior profeta a vir antes dele, o menor dos seus discípulos seria maior do que ele. Nós somos maior do que João Batista, por causa do Espírito Santo que habita em nós. Mateus 11:11. A palavra divina de poder habita ricamente em todos nós que cremos em Jesus, e nos dá um coração para louvar, para cantar, para orar a Deus com alegria e realidade que nem Davi nem João Batista eles puderam conhecer, como nós
temos o privilégio de conhecer, de experimentar a glória de Deus nas nossas vidas. Então Davi, ele encontrou coragem para orar quando recebeu de Deus uma palavra de promessa, de que ele estabeleceria o seu trono e edificaria uma casa para ele. Os cristãos, todavia, eles têm uma palavra de promessa infinitamente maior do que esta que Davi recebeu. Deus, ele não só nos edificará uma casa, aleluia, como ele fará de nós sua casa, aleluia. Ele nos encherá com a sua presença, com a sua glória, com a sua majestade. E sempre que os cristãos tão somente se recordam de quem ele é em Cristo, saiba quem você é em Cristo, essa grande palavra vem a nós e nos faz encontrar todas as vezes coragem para orar, coragem para realmente conversar de verdade com Deus, coragem para realmente nós nos relacionarmos com Deus de uma forma que nem Davi, nem João Batista tiveram essa oportunidade que nós temos hoje. Nós temos esse privilégio de estar na presença do Pai. Amém? O próximo assunto que nós vamos estudar depois é encontrar. Amém. Então eu termino aqui esse estudo de hoje. Vou só fechar aqui a gravação para vocês poderem assistir depois.